Manda aí, Capri, bom dia. Oi, Thaís, bom dia a você, ao Pedro, a todo mundo que está conosco, todos sobreviventes aí, não é? Todos com o coraçãozinho na mão, apertados, mas olha, ontem até que não foi Como tão assim, sufoco. Capri? Meu time ganhou, fora de casa, tô feliz pra burro. Então, mas todo mundo com o coração aliviado, né? Tá todo mundo tranquilo hoje, porque ontem teve vitória do Corinthians e eu tava dizendo que não foi um sufoco tão grande. O Corinthians não passou por grandes problemas nesse jogo contra o Atlético Paranaense, não sofreu grandes traumas, né? Ao contrário, conseguiu administrar bem o jogo. Primeiro tempo foi uma partida fraca, como já era esperado. O Atlético Paranaense é uma equipe de Série B e o Corinthians com vários desfalques. Mas aí no segundo tempo, o Corinthians se qualificou um pouquinho, Memphis Depay acabou entrando na segunda etapa e o Corinthians, com esse gol aqui, ó, narrado pelo Ulisses Costa, do Guilherme Negão, o Gui Negão, terceiro gol dele em 3 jogos consecutivos. Está surgindo aí uma nova estrela no Corinthians, hein? Vamos ouvir o gol que pode ser o da classificação corintiana às semifinais da Copa do Brasil. É o futebol da Bandeirantes, Vitinho matando o peito, drible para time do Corinthians, vem para finta pelo setor de esquerda, gira, jogada, tentou levantamento à frente, zagueirão falhou, sobrou para Mateuzinho, cruzou na boca do gol, entrou, Guinegão, bateu! Gol! E o Ulisses Costa falou aí no Mateuzinho, que deu a assistência para o Guinegão marcar esse gol corintiano, e o Mateuzinho deixou o campo com um problema médico ali, aparentemente uma lesão muscular. Hoje, o departamento médico do Corinthians deve se pronunciar e ele passa a ser um problema para o jogo do próximo domingo, 18 horas e 30 minutos. Domingo, ó, tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, só isso, viu? É isso, Corinthians e Palmeiras que jogam no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E o Mateuzinho, então, será reavaliado. O Corinthians volta hoje à tarde de Curitiba e dá início, então, à preparação a essa partida contra o Verdão no próximo domingo. Tivemos logo depois do jogo a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior e olha, vocês sabem, o Dorival andou passando poucas e boas aí, balançou no cargo, mas agora tá dando uma respirada, né? Vem de uma vitória sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, venceu ontem, ele deu uma boa coletiva após essa vitória corintiana. Vamos ouvir um trecho aí do treinador Dorival Júnior. Bom, primeiro foram os 15 minutos finais da primeira etapa que nos obrigaram praticamente a uma tomada de decisão e uma mudança posicional da nossa equipe. Acredito que tenha sido necessário, até porque, quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros, o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol. Eu acho que foi fundamental, foi importante. Falando sobre o fato de o Corinthians, em determinado momento do jogo, atuar com 3 zagueiros. Ontem também tivemos mais 2 jogos que começaram a definir os classificados às semifinais da Copa do Brasil. Olha só, na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético na Casa do Galo, 2-0, com 2 gols e convocados para a seleção brasileira. Fabrício Bruno, o zagueiro, e o atacante Caio Jorge, artilheiro do time no Brasileirão. Agora o Cruzeiro pode perder por até 1 gol de diferença a partida da volta, que estará nas semifinais para enfrentar Corinthians ou Atlético Paranaense. No outro jogo de ontem, Vasco e Botafogo ficaram no empate por 1-1. Hoje, vamos ter a partida que fecha essa fase das quartas da Copa do Brasil, 7h30 da noite, lá em Salvador. O Bahia recebe o Fluminense, um encontro de tricolores, e aí a gente vai ter essa fase definida. As partidas da volta, lembrando, acontecem na semana de 10 de setembro, logo depois da data FIFA dos Jogos da Seleção Brasileira, 10 e 11 de setembro, jogos da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Por falar em competições importantes, hoje vamos ter o sorteio da Liga dos Campeões, a fase decisiva da Liga dos Campeões da Europa. Ainda não é a fase mata-mata, 36 clubes estarão disputando essa fase da Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouquinho, a partir da 1h da tarde, em Mônaco, vamos conhecer os confrontos. Lembrando que a fórmula de disputa é a mesma do ano passado, com os primeiros 8 melhores times que avançarem na Liga dos Campeões se classificando, e depois do 9º ao 24º eles jogam uma repescagem para então formarmos 16 times classificados que vão para a fase mata-mata da Liga dos Campeões. E também lembrar que a Bia Haddad Maia daqui a pouquinho estará em ação no Aberto dos Estados Unidos. Ela vai jogar na 3ª rodada contra a Suíça Vitória Golubic. A Golubic é número 72 do ranking da WTA,
passar. A Bia Haddad Maia, número 22. Em tese, a Bia deve passar pela Suíça. Mas esse jogo começa ao meio-dia, a gente vai acompanhar e informar o ouvinte da Bandeirantes. Tem o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, os jovens de 15 a 19 anos que ainda não tomaram a vacina contra o HPV têm uma nova oportunidade em Campinas. As equipes da saúde estão visitando escolas públicas e particulares para aumentar a vacinação e proteger os adolescentes. A meta é vacinar 30 mil jovens até outubro. A campanha começou em agosto e faz parte de uma ação do Estado junto com o Ministério da Saúde. Em Campinas, já foram vacinadas 91% das meninas e 71% dos meninos nascidos entre 2010 e 2015. A meta é chegar a 90% em cada grupo, com atenção especial aos meninos que ainda estão abaixo do esperado. Além dos jovens de 15 a 19 anos, continuam sendo vacinados os adolescentes de 9 a 14 anos. Outras vacinas do calendário também estão disponíveis durante a campanha. Para se vacinar, basta levar um documento com foto e a caderneta de vacinação. A vacina está disponível nos 69 postos de saúde aqui de Campinas. Vale lembrar que o HPV é uma infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Ele pode causar verrugas genitais e está ligado a diversos tipos de câncer. A vacina é gratuita pelo SUS e protege contra os tipos mais frequentes do vírus. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 3 minutos. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando, Manhã Bandeirantes, a sua companhia para muita informação, prestação de serviços, a sua opinião e tudo que marca este dia 28 de agosto de 2025, destacando o que de mais importante acontece na região de Campinas e ampliando nosso mapa com equipes espalhadas por todo o Brasil e pelo mundo para você ficar por dentro de tudo. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais, a multiplataforma do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos ouve pelo aplicativo Bandplay. Tudo que é produzido no Grupo Bandeirantes gratuitamente na palma da sua mão pelo Bandplay. Você também acompanha a programação da Rádio Bandeirantes pelo portal bandmulti.com.br. A agilidade da notícia em tempo real com a aba Ao Vivo. Clicou, acompanhou de onde você estiver a programação da Rádio Bandeirantes. Para você que gosta dos bastidores do rádio, nossa transmissão já está iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A comunidade está crescendo e crescendo rápido, felizmente graças a você que nos dá audiência todos os dias. Já são quase 57 mil inscritos, a caminho dos 57 mil. Faça parte você também dessa comunidade e se você clicar no sininho que tem ali uma vez inscrito, você recebe a notificação a cada novo programa iniciado, além das transmissões esportivas com o timaço de Carlos Batista, com a equipe de Ricardo Capriotti, que ontem, por exemplo, teve uma audiência de mais de 31 mil ouvintes em tempo real na vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na narração do Ulisses Costa, o Corinthians abrindo uma vantagem importantíssima em busca do tetracampeonato da Copa do Brasil.
Às 11h30 da manhã, você já sabe, tem o noticiário esportivo com Carlos Henrique no Nossa Área e todo o time de Carlos Batista preparando o torcedor para a última rodada recheada de emoções. Tombense e Guarani, jogo que será em Tombos e vai decidir a vida do Bugre. Um empate, matematicamente, não garante o Guarani, mas se empatar com o Tombense, só um desastre tira o Guarani da zona de classificação. O Bugre, que hoje é o 6º colocado, precisa ter uma combinação muito grande de resultados. Na dúvida, vencer o Tombense é o que vai colocar o Bugre na próxima fase do Brasileiro da Série C. Já para a Ponte Preta, a última rodada vai servir para decidir se a Ponte termina em segundo ou em terceiro lugar. Não tem como assumir a liderança contra o Caxias, porque são 4 pontos de diferença. Não tem como cair para o 4º lugar, que mudaria a Ponte Preta de grupo, porque a diferença de 3 pontos para o Londrina, mas com 2 vitórias a mais, e a vitória é o primeiro critério de desempate. Então a Ponte ou termina em segundo ou termina em terceiro. Qualquer que seja o resultado, ela estará no grupo B, e com uma gigantesca chance de termos mais 2 derbys agora numa fase aguda do campeonato, em que as equipes vão brigar pelo acesso. Fazendo aqui um desenho, claro que o timaço do Carlos Batista vai fazer isso com muito mais propriedade, mas a única forma de não termos Guarani e Ponte Preta no mesmo grupo seria o Guarani caindo para a 8ª colocação. Aí o Guarani teria que perder o jogo, ter uma combinação de resultados em que ele terminasse em 8º para ficar no grupo A, enquanto a Ponte ficaria no grupo B. Claro que nenhum torcedor bugrino quer correr risco de ficar fora. Que venham os próximos derbys, que venham 2 jogos emocionantes para o futebol de Campinas. Aqui nos estúdios, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, do Danilo Capucci na central técnica e a coordenação é do Gil Kleber. Atenção você que está neste momento no Sistema Anhanguera Bandeirantes, você que nos dá carona nesta manhã de 28 de agosto, tem congestionamento pesado hoje em Campinas. São 10 quilômetros de lentidão entre o KM 115 e o quilômetro 105 da rodovia Anhanguera. É o limite entre Sumaré e Campinas, e é justamente pelo acesso a Sumaré que começa essa lentidão e se estende um pouco mais. A vida do motorista para seguir sentido São Paulo, se continuar na rodovia Anhanguera, além desse trecho de 10 quilômetros de lentidão em Campinas, motorista na rodovia Anhanguera vai encontrar também 2 quilômetros de para e anda na passagem por Jundiaí e 3 quilômetros do 14 ao 11 quando já estiver na capital paulista. Melhor opção hoje, sem dúvidas, rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista só enfrenta a lentidão na chegada à cidade de São Paulo como reflexo do congestionamento na marginal do Rio Tietê. Que isso não é nem notícia, né? Isso é uma situação corriqueira na vida de quem mora ou trabalha na maior cidade da América Latina. A nossa programação da Rádio Bandeirantes também traz informações para você que trafega pelo sistema da rodovia Dom Pedro I. O corredor Dom Pedro registra nesta manhã um alto fluxo de veículos no acesso ao sistema Anhanguera Bandeirantes. Motorista que está na rodovia João Cerezé, trecho de Jundiaí, enfrenta a lentidão ali próximo ao NIP, tanto para seguir viagem pela Dom Gabriel, quanto para entrar na Anhanguera ou na Bandeirantes. Isso faz parte também do corredor Dom Pedro I. Aqui em Campinas, um acidente sem feridos interditou mais cedo a faixa da esquerda, na entrada da Dom Pedro I em Campinas, no quilômetro 145. Quem saía da Anhanguera enfrentava essa lentidão, a concessionária prestou atendimento, os veículos já foram retirados. Um acidente registrado no quilômetro 145 provocou a interdição da faixa da esquerda e a maior movimentação no horário está explicada justamente por esse ponto. Ainda há uma lentidão porque é um horário complicado e a curiosidade também faz o motorista reduzir a velocidade para ver o que estava acontecendo ali no acostamento. Para você que está na rodovia Dom Pedro, teve um acidente ontem que eu vou contar para você, uma batida entre um carro e um caminhão e 4 quilômetros foram registrados de congestionamento.
mas felizmente também sem feridos. Foi na pista sentido Jacareí, quilômetro 128, e o congestionamento foi até o 132. Pouco antes ali da entrada para Moraes Salles, próximo ao Trevo da Leroy, próximo ao Shopping Iguatemi. A concessionária diz que as faixas precisaram ser interditadas. Isso não traz reflexos para hoje, mas é um ponto muito delicado porque vira uma verdadeira avenida. Muita gente saindo do shopping nas trocas de turno, muita gente terminando o expediente indo para a rodovia Dom Pedro usar como uma verdadeira avenida e gente que faz a viagem de município para município, mora em uma cidade e trabalha em outra, e aí esse trecho vira realmente quase urbano, de tanta gente que passa por ali na rodovia Dom Pedro I em qualquer horário, mas começo de manhã e final de tarde são os mais movimentados. 10h11, vamos girar a nossa reportagem porque tem muita coisa acontecendo aqui em Campinas e muita informação para você até às 11h30 da manhã. Uma investigação da Polícia Federal está em andamento agora com uma operação chamada Promessa Ilusória. É um combate ao esquema de aliciamento de mulheres para exploração sexual na Europa. Neste momento, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão, e um deles é aqui em Campinas. A Justiça determinou o bloqueio de imóveis, veículos, criptoativos, as famosas criptomoedas, e outros bens no valor total de R$8.300.000, o equivalente ao lucro obtido na exploração das vítimas. As investigações começaram depois de denúncias anônimas de mulheres recrutadas em redes sociais com promessas de emprego, lucros altos e não falando nada a respeito de prostituição. Quando elas chegam na Europa, elas passam a ser ameaçadas, sofrem um controle financeiro e restrição de liberdade. A investigação mostra que os responsáveis pelo esquema usavam codinomes em sites de prostituição, controlavam anúncios e enviavam homens armados para intimidar mulheres que tentavam fugir. Há relatos de cárcere privado, recolhimento de passaportes e ameaças de morte. Então a mulher chega com uma promessa de um emprego, lá descobre que vai trabalhar com prostituição, ela tenta voltar, mas o responsável por ela, entre aspas, já tomou o passaporte, faz ameaças, mantém essa mulher em cárcere e ela está num país desconhecido, numa outra língua, sem saber a quem recorrer. A Polícia Federal afirma que parte do grupo atuava no Brasil, mas tem criminosos de lá que faziam essa ponte também. Alguns detalhes são mantidos sob sigilo, até pela preservação dessas vítimas. Mas neste momento, estão sendo cumpridos esses mandados, tem gente na mira aqui em Campinas e qualquer novidade a gente traz para você a atualização nesta edição do Manhã Bandeirantes. A Polícia de Campinas, através do 9º Distrito Policial, que fica na Vila Aeroporto, na Avenida Suassuna, investiga um assalto que aconteceu em uma joalheria, relojoaria e joalheria. Um criminoso armado invadiu o local próximo ao horário do fechamento e levou cerca de 80 alianças. Era o produto que estava no mostruário. Pelo menos R$3.000 foi o prejuízo dessa comerciante. Uma mulher que está grávida de 6 meses e naquele momento estava no comércio junto com o marido e com os filhos. A cena foi tensa, mas nas últimas horas houve um avanço importantíssimo nessa investigação. Uma câmera de monitoramento mostra a motocicleta e foi possível para a equipe do Dr. Sandro Jonasson identificar a placa. O delegado não tem dúvidas de que quem roubou a joalheria conhecia o local, já esteve lá antes e que ele já tinha um receptador. Essa ocorrência está ampliando o leque da investigação. Porque além de procurar o ladrão do mostruário de joias, a polícia agora está atrás dos receptadores que seriam comerciantes do centro de Campinas, especializado no trabalho com joias, principalmente o ouro. Quem está conosco para trazer mais detalhes e conversou com a dona da loja e com o delegado Sandro Jonasson, titular do 9º Distrito Policial de Campinas, é o repórter Igor Val. Oi, Heitor, estou aqui em frente a essa joalheria que foi mais uma vez assaltada.
Em 5 anos de estabelecimento, Heitor, é a 4ª vez que criminosos entram e roubam alguns produtos aqui da loja. Essa joalheria, Heitor, fica aqui na Avenida Suassuna, no bairro Vila Aeroporto, região do Ouro Verde, aqui na cidade de Campinas. Heitor, esse roubo aconteceu quando os proprietários estavam para fechar essa loja. Aqui dentro do estabelecimento estavam uma mulher que está grávida de 6 meses, o esposo, os dois são aqui proprietários do estabelecimento, com eles estavam 2 filhos, de 2 e 6 anos de idade. Heitor, foi nesse momento, por volta das 5h55 da tarde, ele estacionou a moto e, de capacete, Heitor, entrou aqui nesse estabelecimento. No momento, então, que ele anunciou esse assalto, ele rendeu essa família que estava aqui dentro dessa loja, mostrou a arma e até falou: leva as crianças para o fundo aqui desse estabelecimento que eu estou armado. Foi isso então que a proprietária aqui desse estabelecimento conversou com a gente e falou exatamente o que aconteceu. Nós estávamos finalizando o atendimento do dia, né? Era próximo das 6 horas da tarde. Eu estava sentada aqui de costas e a gente estava fazendo alguns projetos no 3D aqui nessa mesa principal. E meus filhos estavam aqui com a gente, um estava em cada poltrona e a gente ainda estava aguardando o mais velho chegar da escola com a van, né? E eu tinha deixado a porta só uma brechinha aberta por causa que estava ventando bastante, hoje eu estou um pouco resfriada, então eu encostei bem a porta. E ele parou a moto, desceu e entrou com capacete e tudo. Quando ele chegou aqui dentro, ele foi andando bem devagar, eu achei que ele ia tirar o capacete, sabe? Mas aí ele ficou um tempo em silêncio, a gente ficou esperando para ver o que ele ia falar, ele não falou nada. E aí que eu vi que quando ele ergueu a camisa, falou: leva as crianças pro fundo porque para eles não ver a arma. E aí eu vi que a arma tava descascada, eu ainda tentei sair com eles para fora. Falei: deixa eu sair porque eu tô grávida, né, para proteger a gestação. Ele não deixou sair e foi quando ele já pegou o monstruário da vitrine e quebrou com a mão. Então eu vi que ele já tava ficando mais nervoso assim, né, e mais agressivo. Eu peguei as crianças e fui pro fundo. Foi bem tenso. A Polícia Civil agora está investigando esse caso. Até o 9º DP, Heitor, é muito próximo desse estabelecimento. A delegacia fica a cerca de 100 metros aqui do estabelecimento. O caso, então, está sendo investigado pela Polícia Civil a fim, então, de chegar ao autor desse crime e também recuperar esses produtos, R$5 mil em produtos que foi roubado, Heitor, aqui nesse estabelecimento, no momento em que os proprietários estavam fechando a loja. O criminoso, com certeza, já havia estado anteriormente no estabelecimento, porque sabia o que desejava subtrair. São produtos de considerável valor agregado, porém, que são facilmente pulverizados no mercado clandestino. E ele sabia exatamente o que ele queria levar. Nós também já temos informações que ele não estava sozinho. Havia uma outra motocicleta circulando nas imediações e dando cobertura às ações que estavam sendo engendradas e perpetradas pelo criminoso. Nós já temos o emplacamento dessa moto. Temos alguns suspeitos que, nesse exato momento, estão sendo alvos de tratativas em campo. E nas próximas horas aí nós esperamos já conseguir um panorama mais claro e talvez até mesmo já a prisão de alguns dos envolvidos. Então foi um crime premeditado, foi estudado antes de acontecer? Foi um crime preparado. O criminoso que efetivamente praticou a ação, ele com certeza, e eu falo isso sem nenhuma dúvida, ele já esteve no estabelecimento comercial em datas pretéritas, ele estudou o seu alvo e, mais que isso, ele roubou produtos com o destino certo. Ele já sabia para quem ele revenderia o lucro, aspas,
da sua ação criminosa. Por isso que as ações aqui do 9º DP irão um pouco além do roubo em si. Nós iremos também atrás dos receptadores desses produtos. Alguns deles já foram devidamente trazidos à investigação, se encontram no centro de Campinas, e esses estabelecimentos comerciais já são alvos de investidas operacionais por equipes aqui do 9º DP. Esse é o delegado Sandro Jonasson, titular do 9º Distrito Policial, que fica na Avenida Suassuna, a cerca de 100 metros de onde o crime aconteceu. E esse recado importante de que a investigação está abrindo o leque, está também chegando a mais pessoas, porque se não chegar no receptador, esses crimes acabam muitas vezes sendo aquele termo popular de enxugar gelo, que é quando você trabalha, a polícia vai lá, investiga, prende, mas o receptador simplesmente encontra outro bandido que faça o mesmo tipo de crime, que continue abastecendo esse comércio ilegal, e chegar no receptador é uma forma de também diminuir a criminalidade. E olha, tem uma outra operação em andamento neste momento e ela passa por Campinas. São 8 estados, 300 postos de combustíveis sendo investigados. E a Nath Luquezzi já está conosco para trazer os detalhes desse trabalho que é da Receita Federal e que tem muita coisa para ser investigada aqui no interior paulista. Bom dia para você, Nath Luquezzi. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, a Receita Federal e órgãos parceiros deflagraram nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, a Operação Carbono Oculto. Segundo a investigação, esta é a maior operação contra o crime organizado da história do país, em termos de cooperação institucional e amplitude. O objetivo é desmantelar esquemas de fraudes e de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. Estão na mira da investigação vários elos da cadeia de combustíveis controlados pelo crime organizado, envolvendo a importação, produção, distribuição, comercialização ao consumidor final e ocultação e blindagem do patrimônio via fintechs e fundos de investimentos. Comunicado, inclusive, do Ministério Público de São Paulo destaca infiltração de integrantes da facção do primeiro comando da capital, lesando não apenas os consumidores que abastecem seus veículos, mas toda uma cadeia econômica. As autoridades cumprem mandatos contra cerca de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, localizados em 8 estados diferentes: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ao todo são 14 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também ingressou com algumas ações judiciais cíveis de bloqueio de 1 bilhão de bens aos envolvidos, incluindo imóveis e veículos para a garantia do crédito tributário. 10h23. Para a gente fechar esse bloco, a Polícia Militar em Campinas encontrou dentro de uma casa no Jardim Esmeraldina uma plantação de maconha. 6 pés que estavam em uma estufa. O responsável por essa droga foi preso, mas liberado, porque disse que tudo aquilo era para consumo e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o pote de droga, definiu uma quantidade de 40 gramas ou 6 pés de maconha fêmeas. E era exatamente o que ele tinha na residência. A repórter Lucimeire Ramalho é quem está conosco para trazer os detalhes dessa história que, olha, faz muita gente repensar a respeito desta lei, viu, Lucimeire? Oi, Heitor. Pois é, essa ocorrência atendida pelos policiais do 1º BAEP no Jardim Esmeraldina, né? Os policiais faziam ali uma ronda pelo bairro. Quando ao passar por uma rua, mais especificamente pela rua Marinês Caritio de Souza, eles verificaram um portão que estava entreaberto e um carro que estava bem na frente desse portão. Justamente por causa dos altos índices de roubos a residências no bairro, eles resolveram parar ali então e foram até a residência para ver se estava tudo bem, o que estava acontecendo. Assim que eles chegaram, o
morador saiu, disse que tinha esquecido o portão entreaberto e já chegou então para fechar o portão. Era uma casa geminada, esses policiais acabaram indo também na casa do lado. E quando chegaram ali no portão da residência, já sentiram então um odor forte de droga, de entorpecentes. Eles bateram ali então, o homem que estava na casa acabou saindo, um homem de 40 anos, e os policiais começaram a conversar, perguntaram a respeito daquele odor. Ele acabou então informando aos policiais que ele tinha na casa uma plantação de maconha, justamente em uma estufa. Os policiais então entraram no local e aí são justamente essas imagens que a gente acompanha aí, viu, Heitor? Uma estufa já programada com uma iluminação toda pronta, as paredes ali, né, todas feitas com um material plástico, justamente para deixar aquele espaço ali super parecido com uma estufa e com esses 6 pés de maconha ali no local sendo produzidos, sendo cultivados. Ao conversar com esse homem, viu, Heitor, ele acabou falando também de outros pontos na casa, um deles dentro do micro-ondas, que ele já tinha então essa droga pronta para o uso. Ele informou também que utilizava essa plantação para tirar ali o óleo da planta e fazia inclusive aí a entrega para pessoas para usos medicinais. Esse homem foi levado até a delegacia. Na delegacia ele informou que aquela plantação e a droga que ele tinha já pronta para consumo ali na casa era justamente para o consumo. Ele plantava justamente para o consumo, né? A gente tem a questão aí de até 6 pés serem considerados para consumo e assim foi a situação juntamente com o delegado, né? Ele não tinha antecedentes criminais, não tinha nenhuma passagem pela justiça, pela polícia, né? Então ele foi liberado, mas vai ser feita toda uma averiguação ali com relação à casa dele, né? Para verificar se não terão novos pés de maconha ali, essa plantação, se é realmente para o consumo. Toda a droga e os pés de maconha que estavam na casa, tudo foi apreendido e foi levado para a delegacia. E agora os policiais continuam nessa averiguação sempre ali naquele endereço para ver se realmente a plantação de maconha, né, os pés de maconha que ele tinha ali e também a maconha já pronta para uso, era realmente para uso próprio. Então este caso aí sendo liberado, esse homem de 40 anos, e agora a polícia continua aí nessa averiguação também, viu, Heitor? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. São 10h27, um rápido intervalo. Na volta, amanhã vai acontecer uma ação aqui em Campinas para falar sobre o Dia de Combate ao Fumo. E vai ser apresentado no Aeroporto Internacional de Viracopos o chamado pulmão de pipoca. Você já ouviu esse termo? Você sabe do que se trata? Então nós vamos explicar para você com um especialista e falar dessa ação que vai acontecer num dos principais aeroportos do Brasil em instantes, na sequência do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Começou hoje a Semana do Cinema 2025 nos cinemas de todo o Brasil. Esta edição vai até o dia 3 de setembro com ingressos a R$10. O intuito desta ação é incentivar as pessoas a assistirem filmes no cinema, oferecendo preços populares não só nos ingressos, mas também nos combos de pipoca e refrigerante. A promoção vale para todas as sessões e horários, inclusive nos finais de semana, mas não inclui pré-estreias nem sessões especiais. Os ingressos podem ser comprados nos sites e aplicativos dos cinemas ou na ingresso.com. Em Campinas, os cinemas participantes são o Cinépolis no Campinas Shopping e Galeria, o Cinemark no Iguatemi, Cine Araújo Multiplex no Parque das Bandeiras, Kinoplex NP no Parque Dom Pedro e Cineplex no Prado Boulevard. Partiu cinema! Para saber mais, acesse pandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, hoje quinta-feira, 28 de agosto de 2025. E no dia 29 de agosto é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Uma data para lembrar que, embora a propaganda esteja proibida, embora o mundo todo já saiba que o cigarro tem todos os malefícios para a saúde, há uma nova geração com novas portas de entrada, com novas formas de consumir a nicotina, o tabaco e os produtos derivados dessas que são drogas. A nicotina é uma droga que causa dependência. E amanhã, o Aeroporto Internacional de Viracopos vai receber uma ação para mostrar um pulmão gigante com os efeitos do tabaco a médio e longo prazo para qualquer um de nós. Essa é uma ação, uma experiência educativa para chamar a atenção da população nos próximos dias e que não vai ficar restrita ao aeroporto de Viracopos. Uma iniciativa do grupo Sonhe, que estará em locais na região metropolitana de Campinas nos próximos dias. E para conversar conosco, ao vivo nesta edição do Manhã Bandeirantes, o nosso convidado é o médico oncologista, sócio do grupo Sonhe, que tem essa iniciativa do pulmão gigante, o doutor Vinícius Conceição. Doutor Vinícius, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, o prazer é meu e obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes para a gente falar de um assunto tão importante. Doutor, o Pulmão Gigante é uma iniciativa que a gente contou outras vezes aqui também no Manhã Bandeirantes, que já foi levado para dentro de escolas, que foi levado para o terminal rodoviário e amanhã estará no aeroporto de Viracopos. Qual é o impacto que vocês sentiram dessas ações e qual a expectativa para amanhã com os passageiros que dão de cara, de repente, no saguão com aquele órgão que você bate o olho e tenta entender os estragos do pulmão? Vocês sentiram nas ações anteriores que teve gente que colocou a mão na consciência, colocou a mão no bolso, viu aquele maço de cigarro e começou a repensar os próprios hábitos? A gente tem um retorno muito interessante da população, de pacientes nossos que tratam com a gente, que ficam sabendo das campanhas. A gente sempre leva a máxima de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e é o que você disse. A ideia de trazer um pulmão inflável, né, um órgão gigante que a pessoa possa visualizar, é justamente ela entender os impactos que às vezes a gente só falando, só dizendo, parece algo muito distante. Principalmente para se conectar com uma população mais jovem, né? O jovem, ele é muito mais da imagem do que das palavras, e isso às vezes alcança essa população, que hoje é uma população muito vulnerável, que tem um acesso muito fácil não só ao cigarro convencional, mas essas novas formas de se entrar nesse mundo, como o uso do narguilé, cigarro eletrônico. Então, a gente entende e vê que isso causa um impacto interessante. Claro que a decisão de parar de fumar e conseguir parar de fumar nem sempre é fácil, e uma boa parte das pessoas ela vai precisar tentar mais do que uma vez para conseguir parar. Mas a gente tem dados que mostram que aquela pessoa que tenta e continua tentando, e às vezes ela não consegue logo na primeira vez, quanto mais vezes ela tenta, maiores são as chances de ter sucesso. Porque às vezes a pessoa tem a ideia de que eu já tentei uma vez, já tentei duas, não consegui parar, então eu não vou tentar mais porque eu não vou conseguir. E os dados dos estudos mostram que quanto mais a gente tenta, mais chances de ter sucesso. Nath Luquezzi, doutor Vinícius Conceição, médico oncologista, nosso convidado hoje no Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. E nos últimos dias, rolando as redes sociais, a gente viu uma imagem que chocou. O famoso chamado pulmão de pipoca. Eu, a princípio, imaginei que pudesse ser uma inteligência artificial. A gente tem que pesquisar bem. Queria que você explicasse o que é o pulmão de pipoca e como que é feito esse diagnóstico.
Na verdade, o pulmão de pipoca, são vários processos inflamatórios, né? O nosso pulmão, ele é formado por vários alvéolos. É como se fossem pequenos bolsinhas, pequenos balões que eles se enchem de ar e a hora que ele enche de ar, ele permite a troca do oxigênio para o dióxido de carbono. Quando a gente começa a fumar, e principalmente usar, às vezes, o cigarro eletrônico, a gente começa a formar um processo inflamatório. Essas pequenas bexiguinhas que existem dentro do nosso pulmão, elas vão se inflamando, e essa inflamação, ela leva a uma fibrose, ela leva a um tecido de cicatrização. Quando a gente corta o braço e tem que dar ponto, aquela área ela nunca volta a ser a mesma, ela é substituída por um tecido de cicatriz que fica aquela marca. E aquela célula que está ali naquele tecido de cicatriz, ela não faz mais a função daquele tecido que existia antes. Então, na verdade, é um processo inflamatório, uma fibrose que vai substituindo os alvéolos, então você perde a capacidade de ter troca gasosa. E o aspecto que a gente tem é justamente de várias porções ali de processos de inflamação, que às vezes vão ficando calcificados, você vai tendo um processo de calcificação quando cicatriza, e forma aquela área que parece pipoca. E isso é um sinal de que o paciente está perdendo a função pulmonar. Isso pode acontecer no câncer, isso pode acontecer na doença, que é o EVALI, que é uma doença que está associada ao uso do cigarro eletrônico. Existem algumas outras doenças inflamatórias que podem causar isso, mas é o reflexo na imagem do que a gente está vendo do pulmão realmente sendo destruído aos poucos pelo cigarro ou por outros agentes nocivos, por poluição. Doutor Vinícius, nesse ano de 2025, o Ministério da Saúde divulgou um dado mostrando que, pela primeira vez desde 2007, o Brasil registrou um aumento significativo no número de fumantes. Entre 2023 e 2024, houve um crescimento de 25% na quantidade de fumantes em território nacional. E há mais de 10 anos, há uma discussão no Congresso, no Judiciário brasileiro, sobre a proibição do cigarro saborizado. Claro que hoje a moda é o tal do vape, são os cigarros eletrônicos, mas o cigarro saborizado, no mês de fevereiro agora, teve a suspensão do julgamento sobre a venda desses produtos. O cigarro saborizado é uma porta de entrada para crianças e adolescentes ao tabagismo, doutor? É uma porta de entrada para todo mundo, né? São recursos que a indústria do cigarro usa para facilitar o acesso e fazer com que a pessoa que use tenha uma maior facilidade de conviver num ambiente social com o cigarro. Porque se você, né, a própria pessoa que fuma, ela vai perdendo um pouco a percepção do cheiro do cigarro, o sabor que fica na boca começa cada vez a desagradar menos. Para a pessoa que nunca fumou e coloca um cigarro na boca, a primeira impressão que ela tem é que ela vai se engasgar, que ela vai afogar, o gosto é ruim, mas ela vai perdendo essa percepção. Se quando ela fuma a primeira vez, o sabor é mais interessante, é mais atraente, se eventualmente o cheiro que é eliminado pelo cigarro é um cheiro que não incomoda tanto, do ponto de vista social, a pessoa ela se sente mais tranquila de usar o cigarro. Eu falo que o cigarro ele é uma das poucas drogas que no dia a dia ela não interfere imediatamente no seu convívio social, diferente da bebida alcoólica, diferente das drogas ilícitas. A pessoa que ingere uma grande quantidade de álcool, ela vai ficar alterada, ela não consegue trabalhar. A pessoa que eventualmente fez uso de uma droga ilícita, ou ela vai ficar também muito acelerada, os olhos vermelhos, e as pessoas que estão perto dela conseguem detectar que ela está fazendo ou usando algo ilícito. O cigarro, a pessoa está trabalhando, está lá dentro do escritório dela, para um pouquinho, desce lá na rua, fuma, volta e continua trabalhando normalmente. Então, o impacto social no início, principalmente do vício, é muito pequeno. E isso faz com que a pessoa se sinta confortável. Esses vapes que, por exemplo, os adolescentes usam, eles não causam grandes cheiros, eles não causam grande incômodo às pessoas que estão ao lado. E aí isso faz com que o adolescente se sinta mais confortável para usar. E aí a indústria do cigarro vai usando de artimanhas, de armadilhas, justamente para pegar naqueles pontos que às vezes mais desagradam as pessoas, no sabor, no cheiro. Isso faz com que o acesso seja mais fácil e, claro, o intuito é pegar pessoas cada vez mais jovens e que não fazem uso do cigarro para que se torne um vício constante naquelas pessoas. Então, eu acho que a proibição e a sociedade
ajudar a pautar isso, e também a proibição do cigarro eletrônico, que também durante muito tempo teve discussão no Congresso, no Senado, a questão de se pode, né, taxar, e a gente vê o lado bom, entre aspas, que na verdade não existe, que é isso de se reverter de alguma maneira em algum ganho através da taxação para o governo. O problema é que o que se perde depois cuidando dessas pessoas que adoecem, que são muitas vezes economicamente ativas, é muito grande. Doutor, mas esse impacto a longo prazo para as pessoas que convivem também com pessoas fumantes, existem consequências para isso? Existem. Todas as doenças relacionadas ao cigarro, o cigarro é o fator evitável, né? É a causa evitável, é a maior causa de morte evitável no mundo. A gente tem mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo inteiro relacionados ao cigarro. Não só ao câncer, que é muito importante, mas outras doenças, entre aspas, consideradas benignas, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares. E não é só a pessoa que fuma que está sujeito a essas doenças. O chamado fumante passivo, então aquela pessoa que convive diretamente em casa, então filho de quem fuma, o parceiro, esposa ou marido de quem fuma, ou a pessoa no trabalho que diretamente se relaciona todo dia com aquela pessoa que fuma, ela está aspirando, ela está mandando para o seu pulmão também um pouco do resto daquela fuligem, daquelas substâncias que provém da queima do tabaco. E o risco delas adoecerem, inclusive de terem câncer, também aumentam em relação a quem não fuma. O risco não vai ser igual a quem fuma ativamente, mas a gente sabe que, inclusive em termos de expectativa de vida, as pessoas que são tabagistas passivos perdem ou diminuem a sua expectativa de vida mais do que aquelas pessoas que não fumam, só pelo fato de estar fumando por tabela, como a gente fala. Então, se você convive com alguém que fume, às vezes você vai ser o agente ativo que pode levar aquela pessoa eventualmente a parar de fumar, principalmente se é alguém próximo, né? Eu tenho pacientes, né, a gente às vezes brinca que a gente tenta conscientizar as pessoas do que o cigarro causa no organismo, mas às vezes o que leva a pessoa a parar de fumar não é nem a preocupação que ela tem em relação a ela mesma, mas é em relação às vezes ao que está, né, ao cuidado de quem está perto dela. Então é muito comum uma pessoa, por exemplo, a hora que nasce um neto, às vezes nem é filho, mas um senhor já de idade que fumou há 30 anos, 40 anos, a hora que nasce o neto ou a neta, ele para de fumar porque ele sabe que aquilo vai trazer um impacto negativo para a família dele. Nós estamos conversando com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista do Grupo Sonhe. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo. Agora, sabendo que o cigarro faz mal para a saúde, faz mal para a família, diminui o impacto de uma sociedade como um todo, de convivência em sociedade, por que é tão difícil parar de fumar, doutor? O que a nicotina faz com o cérebro humano para que a pessoa, mesmo sabendo que ela está se colocando em risco, mesmo querendo, às vezes ser uma luta tão complicada e que tem gente que não consegue vencer? O cigarro convencional ele tem mais de 2.500 substâncias, né? A nicotina é a que gera dependência. A nicotina, ela atinge rapidamente a corrente sanguínea e o cérebro, e ela libera uma série de neurotransmissores, de proteínas no nosso sistema nervoso central, então principalmente dopamina e serotonina, que são hormônios relacionados ao prazer, à sensação de bem-estar, ao relaxamento. Então a pessoa que fuma, ela tem imediatamente uma sensação de recompensa muito rápida, né? Então, a liberação desses neurotransmissores causam uma sensação de bem-estar que é muito rápido. Só que também essa sensação, ela passa muito rápida. Então, você tem necessidades constantes de ingerir a nicotina para estar constantemente liberando essa dopamina e a serotonina. E cada vez você precisa, como você vai com o tempo desensibilizando os seus neurotransmissores, você, para continuar tendo essa sensação de prazer, precisa desses neurotransmissores, desses hormônios, cada vez em doses mais altas. E isso faz com que a sua necessidade do cigarro vá aumentando. E muitas vezes o cigarro, ele está associado também a questões da convivência social. Então, não é incomum uma pessoa fumar ao mesmo tempo que bebe, não é comum uma pessoa fumar na hora que está tomando um cafezinho. Então, você associa a sensação de bem-estar que o próprio cigarro traz, às vezes, a outros elementos no seu dia a dia. Então, não é só a dependência química. A dependência química, quando o paciente quer parar de fumar, ela dura em torno de 7 a 10 dias.
Depois de 7 a 10 dias, a dependência do organismo à nicotina ela já passou. O que acaba se mantendo é aquela necessidade, muitas vezes, social e de recompensa, é o trejeito, é o paciente segurar o cigarro, é o paciente que vai beber o cafezinho dele, lembra que quando ele tomava um café, ele bebia, ele fumava um cigarro, ele se sentia bem. Então, existem outros mecanismos também emocionais, e não só a dependência química, que acabam levando a pessoa a cada vez querer fumar mais. Doutor, para a gente finalizar, nos maços de cigarro existem as imagens que ficam na parte de trás, com impacto visual, você sofre, o impacto para quem é mãe, enfim. Mas na parte da frente existe o aviso de que esse produto causa câncer e a orientação: pare de fumar. Disque Saúde 136. Para quem estiver nos acompanhando e quiser dar esse primeiro passo, esse 136 funciona mesmo? A pessoa tem ali pelo menos uma orientação profissional? Ou existem outros caminhos que a pessoa possa buscar também para se livrar desse vício com ajuda profissional? Funciona. O Brasil é um dos países que mais conseguiram reduzir o tabagismo nos últimos anos. A gente teve uma redução de mais de 35% nos últimos 15 anos. A gente saiu de uma população de 30% da população brasileira tabagista para 10%. E isso foi graças a várias iniciativas, entre elas essa que você comentou de você ter estampado pessoas ou problemas relacionados ao cigarro na parte de trás, mas o Sistema Único de Saúde hoje, o sistema público, ele oferece hoje ferramentas extremamente importantes e eficientes para ajudar a pessoa a parar de fumar. Essas ferramentas que eu digo são ferramentas farmacológicas, então o acesso a medicamentos, a balas de nicotina, adesivos de nicotina que vão ajudar naquela primeira transição, uso de alguns medicamentos antidepressivos que vão ajudar na parte da ansiedade e profissionais, médicos, psicólogos, eventualmente psiquiatras que também vão ajudar a atuar. E isso existe e é eficiente no sistema público de saúde. Então, quem tem convênio consegue ter acesso a isso através do seu convênio, mas quem não tem consegue ter acesso a isso através do serviço público. Seja pelo telefone, que é uma alternativa, mas as pessoas podem procurar diretamente o posto de saúde mais próximo das suas casas. A maior parte dos postos estão estruturados. Aquele que não tem essa estrutura, ele vai redirecionar o paciente para uma unidade de saúde maior que consiga atender, mas hoje o SUS ele consegue atender, dar vazão e fazer um bom atendimento para essas pessoas que querem parar. E eu retomo aquilo que eu disse lá no começo. É importante que as pessoas entendam que não é fácil, geralmente é necessário ajuda profissional. Existem casos que a pessoa falou, olha, eu decidi aquele dia que eu queria parar e parei, nunca mais pus um cigarro na boca, mas isso não é a realidade da maioria. A maioria vai precisar de ajuda. E aquelas pessoas que eventualmente falharam na tentativa de parar o cigarro, que elas não desistam, que elas saibam que a ciência mostra que quanto mais vezes a gente tenta, mais chances de sucesso eu tenho. Então, se eu tentei 3, 4, 5 vezes e eu não consegui, na sexta vez que eu tentar, a minha chance de conseguir vai ser maior. Se eu não conseguir na sexta, eu devo tentar a sétima, que a minha chance é maior. Então, quanto mais vezes eu tento, eu tenho mais chance de definitivamente conseguir parar. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Vinícius Conceição, médico oncologista clínico, sócio do Grupo Sonhe, que amanhã faz a iniciativa do Pulmão Gigante no Aeroporto Internacional de Viracopos, marcando o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Esse pulmão também estará na cidade de Indaiatuba ainda nos próximos dias, dentro desse mês de agosto. Doutor Vinícius, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, pelas explicações. Tenho certeza que essa entrevista impactou muita gente na manhã desta quinta-feira. Um ótimo trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Obrigado pelo espaço e, novamente, parabéns para vocês de trazerem e puxarem um assunto tão importante e tão relevante para a sociedade. Às 10h48, Manhã Bandeirantes também conta para você como estão as condições de tempo neste momento e com o tal do veranico, agora sim, deixando o seu lugar no passado. Temperaturas nesse momento, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, marcam 22 graus. A gente estava falando nesse horário nos últimos dias em 27, 28. Agora 22 para 23. Tudo bem que está subindo.
subindo. E a tendência é que nas próximas horas a gente chegue mais próximo ali do calorzinho de primavera do que do frio do inverno. Mas a umidade relativa do ar está em 57,8%. Nath Luquezzi, conta pra gente como é que fica o tempo nesta quinta-feira e se a tal da chuva vem ou não vem nas próximas horas. A umidade essa que tem vindo do oceano e ainda assim pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuvas com fraca intensidade e somente em algumas localidades, além de estimular a maior presença de nuvens ao longo do dia. O tempo vai seguir estável, com predomínio de sol entre bastante nuvens e possibilidade de chuva fraca a moderada durante a tarde do dia de hoje. As instabilidades são causadas também pela variação dos ventos em níveis elevados da atmosfera. Então, a máxima hoje deve chegar aí em torno dos 30 graus e a mínima ficou em 15 graus. Mas, a partir de amanhã, sexta-feira, a cidade vai passar por mais uma mudança brusca no clima. Nos próximos dias já é previsto tudo isso, uma queda de temperatura significativa e poderá sim registrar chuvas, dessa vez um pouco mais fortes. A previsão é de chuva fraca a moderada para amanhã, risco de raios, rajadas de ventos moderados a fortes e a temperatura máxima dessa vez cai para sexta-feira com 23 graus de máxima e mínima de 16, representando aí uma queda bastante brusca em relação aos dias anteriores. Em alguns momentos o sol pode aparecer, mas entre muitas nuvens, então provavelmente teremos um finalzão de semana chuvoso. Às 10 horas e 51 minutos, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, o Senado aprovou o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Nós vamos conversar com um especialista para entender qual o impacto desta lei e como isso também pode ser trazido para uma realidade municipal. E tem a sua participação pelo WhatsApp 19971021493. A pausa é rapidinha. Na volta, esses e outros assuntos para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Profissional Dom Bosco está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026, oferecendo 100 bolsas de estudo gratuitas para cursos técnicos de nível médio em eletroeletrônica, fabricação mecânica e informática. Com mais de 50 anos de história, o CPDB já formou mais de 6 mil alunos, reconhecido pela qualidade no ensino técnico e pelo impacto social. Os cursos duram 2 anos no período da tarde e oferecem estrutura completa, sem custo, como material didático, uniforme e equipamentos de proteção. As inscrições podem ser feitas por estudantes que estejam cursando o ensino médio em 2025, com até 17 anos completos neste ano e renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. O prazo das inscrições vai até dia 15 de setembro, pelo site cpdb.salesianocampinas.com.br. Já o exame presencial acontecerá dia 20 de setembro, às 9h30 da manhã, com 45 questões de matemática, português e conhecimentos gerais. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso.
RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 5 minutos faltando para as 11 horas da manhã. O Senado Federal aprovou ontem o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Proposta que prevê obrigações para os fornecedores e controle de acesso por parte de pais e responsáveis, e que promete combater a chamada adultização de crianças nas redes sociais. Projeto de lei de número 2628/2022 segue agora para a sanção presidencial. O número depois da barra é o ano em que o projeto foi lançado. Então, originalmente, essa proposta é do senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, em 2022. Mas o projeto sofreu modificações durante a votação na Câmara, que aconteceu na quarta-feira da semana passada, dia 20, porque o tema ganhou destaque nacional depois do influenciador Felca publicar no início desse mês de agosto um vídeo com denúncia de como a adultização acaba indo para o caminho da exploração sexual e de conteúdos na internet chegarem às mãos de pedófilos. Sobre o projeto de lei, os pontos em discussão, a remoção imediata de conteúdos, vamos conversar neste momento aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em direito de família e em direito digital. Doutor Júlio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor, bom dia, senhores ouvintes. É uma grata satisfação estarmos aí falando de um tema tão relevante. O senhor entende que a lei, com as suas modificações, com os debates na Câmara e no Senado, é uma lei que tende a ser útil, prática, ou é aquele projeto de lei em que os nossos políticos só querem aproveitar a discussão do momento e dizerem que eles também estão fazendo algo, doutor? Olha, a verdade está sempre no meio, né? Então tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo nisso aí. É uma coisa que a gente não pode falar que ela seria de ocasião, porque como você mesmo pontuou, desde 2022 já se buscava a discussão desse tema. É um tema que está presente na sociedade, já se vinha discutindo, além da adultização, os malefícios de uma exposição abusiva de menores nas redes sociais, a discussão que a gente chama hoje de sharing, né? De pôr até um controle nos pais em torno daquilo que eles possam estar divulgando. E é óbvio, né? Quando teve a viralização aí como fenômeno midiático do vídeo do Felca, aí o Congresso desempacotou, né? Tirou lá da mesa de discussão e acelerou. Mas é um projeto muito útil, muito ágil, né? E o que chama a atenção só é que pode haver alguns abusos, né? De ambas as partes, como sempre, né? Por quê? Porque além da vítima, né, dos seus familiares próximos, o Ministério Público, mas também associações poderão pedir, sem ordem judicial, a retirada imediata de conteúdos da rede, né? E já poderá redundar em caso de recusa, né, das companhias na aplicação aí de multas, na aplicação de sanções pesadas. E tem sempre a dificuldade, né? Como responsabilizar as big techs que não estão ancoradas aqui no Brasil e que estão até por compromissos arbitrais, uma em relação à outra. Olha, eu te autorizo a divulgar aqui, se você divulgar ali, elas estão dentro daquilo que a gente chama direito arbitral, elas estão dentro da Soft Valley, né, o soft law lá da Califórnia. Então, a grande dificuldade será essa, fazer com que a Big Tech se ajuste
as regras que estão sendo postas aqui no Brasil hoje. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversa neste momento com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em Direito de Família e Direito Digital. Doutor, e hoje quais que são os limites legais para a exposição dessas crianças pelos próprios pais nas redes sociais, pelos responsáveis? Olha, veja bem, a gente pode, tenho dito muito isso, a gente pode, dentro da razoabilidade, divulgar fotos dos nossos filhos, né? Afinal de contas, somos pais, né? O que a gente não pode é gerar situações abusivas, situações que possam, por exemplo, redundar num tipo de violência, por exemplo, um bullying que elas vão sofrer no colégio por essa superexposição. Às 11 horas da manhã, marca o 5º sinal da Rádio Bandeirantes Campinas. Conosco também, aqui nos nossos estúdios, Walter Sena. Nós estamos conversando com o Dr. Júlio Ballerini, advogado especialista em Direito da Família e Direito Digital, sobre a aprovação do Senado dessa que ficou conhecida como a Lei Felca contra a adultização de crianças e adolescentes. Sena, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, doutor. Bom, inicialmente eu gostaria de saber do senhor se, pela sua experiência, é dificultoso, existe dificuldade para as famílias, de uma maneira geral, entenderem essa questão da adultização de crianças, uma vez que a gente observa aí que tem alguns pais que não entendem efetivamente o perigo que isso possa acarretar. Olha, a Unicef diz que criança tem direito de ser criança. A adultização é tudo aquilo que é incompatível com a faixa etária da criança. Ou seja, uma criança de 12 anos, você começa a submetê-la a conteúdos que sejam de 14, 15, 16, 18 anos, você está adultizando seu filho e você está retirando dele esse direito de ser criança, de amadurecer normalmente. A adultização, é óbvio, a gente tem que ver isso tudo com razoabilidade, né? Não é porque o pai colocou lá um filme de 12 anos para um filho de 10 uma única vez ou duas, né, que ele possa vir a ser responsabilizado ou atingido por isso. Nem é o foco da lei. Tá? Nem é o foco da lei. O foco da lei é combater crianças que estejam sendo submetidas a maus tratos, vítimas de abuso, erotização precoce, né, cárcere privado, né, é esse tipo de conteúdo que passará a ter uma atenção maior e que poderá ser denunciado nas redes para levar a essa suspensão automática da divulgação. Sempre colocando que haverá a pessoa responsável pela publicação, ela receberá uma notificação, um aviso, onde ela poderá voluntariamente retirar o conteúdo, vai ter o contraditório dela, a opção dela, poderá retirar o conteúdo ou poderá discutir, exercer a defesa, falar, olha, você está descontextualizando o que eu estou postando, você está descontextualizando a imagem, né? Então, a gente vai aplicar isso num primeiro momento para situações mais graves, que saiam aí da razoabilidade, do comum, do adequado. Olha, uma festa de aniversário do meu filho, perfeito, vou colocar essa imagem aí. Agora, você ficar colocando foto do seu filho na piscina de maiô, infelizmente a gente sabe que na Deep Web há a possibilidade de adulteração dessas imagens, exploração disso aí em contexto sexualizado, né, e coisas até muito piores. Você chama a atenção para o seu filho quando você publica alguma coisa. Os pais têm que começar a pensar nesse tipo de coisa. Eu quero mesmo expor o meu filho a isso? Ou às vezes você quer pôr um vídeo engraçadinho do seu filho, mas é uma coisa que ele vai ser submetido depois lá na escola a uma situação de bullying. Então, a lei também, ela chama a gente nesse momento para esse tipo de reflexão, tá? E compensa mesmo eu fazer o meu filho de 12 anos passar a ter um amadurecimento precoce para se comportar como alguém de 16 anos, sendo que ele não tem maturidade para isso? Quais os problemas que eu vou estar causando para o meu filho? É mais ou menos nesse contexto que a lei vem para dar uma ferramenta, né, para que você tire uma exposição rapidamente do ar. Doutor Júlio, para a gente finalizar, Campinas ontem criou na Câmara Municipal, num requerimento do vereador Hermínio Monteiro, do PSB, a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Adultização Infantil no Âmbito Digital.
Então a ideia é promover debates públicos entre diferentes setores da sociedade e propor leis em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a conscientização sobre os riscos da exposição precoce e de tudo isso que nós estamos falando aqui na entrevista. Qual o limite que um município tem num assunto que envolve big techs, que envolve o consumo do que é produzido e publicado na internet? Onde é que uma cidade como Campinas pode se mexer com leis ou com projetos para ir ao encontro de toda essa discussão nacional e internacional? Olha, a pergunta é muito oportuna, né? Porque você tem que ir no artigo 30 da Constituição para ver o que o município tem competência normativa para atuar. Por exemplo, Campinas jamais poderia ter feito uma lei desse porte, porque essa lei ela regula também direito civil, que é competência privativa da União, está lá no artigo 22 da Constituição. Agora, uma frente parlamentar local, ela é muito útil no serviço de conscientização da população, promover mesmo esse debate, esse diálogo, chamar a sociedade para isso, porque também os pais, além de ser conscientizados, eles têm que ser ouvidos, eles têm que dar a opinião deles em como que isso pode ser melhorado, em como isso pode ser adequado. E, embora eu acredite não poder haver uma legislação municipal de Campinas sobre este foco, os vereadores, qualquer do povo, pode aí se engajar para reunir 1 milhão de assinaturas, tá? Uma frente parlamentar pode sair a campo para isso, para propor ao Congresso Nacional medidas legislativas de alteração da lei. Isso passa pela conscientização, passa pelo estudo. E, obviamente, que se uma empresa de tecnologia se instalar em Campinas, por exemplo, aí sim, dentro do campo fiscalizatório, se ela está funcionando de acordo com as regras próprias, se ela está, por exemplo, sendo usada para derivar em parceria com uma Deep Web, aí terá canal de denúncia, vai caçar alvará, né? Vai ter toda uma dimensão. Mas, realmente, para quem se hospeda fora de Campinas, né, sobretudo fora do país, né, acaba não havendo uma ingerência direta do município ou da Câmara Municipal nessa atividade. Mas eu parabenizo a Frente Parlamentar pela iniciativa de divulgar, fomentar o diálogo e talvez até evoluir. Vamos captar 1 milhão de assinaturas em Campinas, encampado pela Câmara, para um projeto de lei de iniciativa popular. Isso é muito válido, isso é possível. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Júlio Ballerini, especialista, advogado especialista em Direito de Família e Direito Digital, sobre a lei aprovada no Senado, que agora fica para a sanção do presidente Lula, da adultização de crianças e adolescentes pelas redes sociais. Doutor Júlio, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sempre um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes e o espaço segue aberto para as próximas discussões. Um bom dia para o senhor. Bom dia, agradeço a oportunidade. Um ótimo dia para todos. Tudo de bom. 11 horas e mais 7 minutos, 11 e 7. E falando em legislativo municipal, em discussões que acontecem aqui na nossa região também, amanhã tem um encontro do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas. Você sabe que existe o Parlamento da RMC, que é composto por representantes do Poder Legislativo, entenda-se, vereadores de 20 cidades aqui da região, que se reúnem mensalmente para debater alguns problemas de interesse em comum e apresentar diferentes demandas ao governo do estado. Amanhã, às 9 horas da manhã, acontece a 5ª reunião do ano, mostrando que não é todo mês que eles estão realmente se encontrando, porque estamos no 8º mês de 2025. Teoricamente, todo mês eles estão ali debatendo. Mas o tema amanhã será o seguinte: com a presença de Jorge Carlos Machado Cury, que é coordenador da Diretoria Regional de Saúde, o debate vai ser sobre a construção do Hospital Metropolitano e o novo convênio de gestão entre a Unicamp e o Hospital Estadual de Sumaré. Vai ser apresentada uma informação sobre o anúncio do governador Tarcísio de Freitas da construção do Hospital Metropolitano em Campinas, unidade que terá capacidade para até 400 leitos e com a promessa de atender a demanda represada de saúde aqui da região. A proposta é para que o hospital seja construído ao lado do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades em Campinas, que fica no Parque Itália. O governo do estado entende que é uma localização estratégica
que facilita a integração à rede regulada pelo sistema CROSS. CROSS é a sigla de Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Isso agiliza o atendimento aos pacientes da região metropolitana. O outro debate é sobre a continuação da gestão da Unicamp no Hospital Estadual de Sumaré. Recentemente, a FUNCAMP se tornou uma organização social que já atuava há mais de 25 anos no Hospital de Sumaré e agora vai ser responsável por um contrato regular em substituição ao convênio anterior que estava desatualizado conforme exigências legais. Quanto ao Hospital de Sumaré, Walter Sena, não dá para imaginar ele sair das mãos da Unicamp depois de 25 anos, se você não tiver uma proposta que prove que vai ser um atendimento melhor do que hoje a Universidade Estadual de Campinas consegue oferecer. E sobre o Hospital Estadual, o Hospital Metropolitano em Campinas, é uma urgência de alguns anos, que agora pelo menos tem terreno, promessa, mas eu espero que nesse debate entre os vereadores também saia uma data para isso começar a ser construído. É verdade. Bom, com relação ao hospital regional, sim, isso o que vai depender é de questão de investimento, né? E regras ali desse contrato, porque competência, claro, na área médica da Unicamp tem de sobra, tem bons profissionais, bons equipamentos e, claro, né, o hospital escola lá tem uma competência que realmente é irrefutável. No que diz respeito ao Hospital Metropolitano, é uma promessa antiga, é uma demanda muito conhecida aqui da nossa região. A saúde na nossa região tem poucos leitos, tem pouca oferta de especialidades, existe uma fila para praticamente todo tipo de especialidade e a gente imagina que vai dar lá um refresco realmente. O que acontece? Para quem está doente, esperar 2 anos, que é o cálculo que estão fazendo aí, que para esse hospital começar a funcionar, efetivamente ser construído e começar a operar, para quem está doente, esperando na fila, é um tempo muito longo. Mas para a construção de uma estrutura desse porte, é um tempo relativamente curto. Eu sempre costumo falar, você construir um hospital não tem a menor dificuldade para uma prefeitura, para um estado ou para a União. O maior problema é o custeio desse equipamento, né, para colocar ali medicamento, enfermeiro, equipe técnica, administração e por aí afora. Isso aumenta bastante o custo e é isso que fez com que demorasse tanto para construir, né, para anunciar objetivamente o início dessa obra. Vamos esperar que não atrase, né, que esse processo, né, administrativo corra rápido, porque realmente já faz tempo que a região metropolitana está precisando de um alívio no atendimento médico. Falando em saúde, Nath Luquezzi, tem uma ação importante de saúde voltada para crianças e jovens aqui na cidade de Campinas. Sim, são novas ações com o objetivo de ampliar a vacinação contra o HPV para adolescentes de 15 a 19 anos. A medida chamada de resgate vai até outubro com uma série de atividades e deve contemplar aí 30 mil jovens nesta faixa etária que perderam a oportunidade de se vacinar anteriormente. Essa iniciativa é necessária uma vez que desde abril de 2024 o Ministério da Saúde orienta em uma nota técnica a aplicação de uma dose única do imunizante para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, além de uma oferta temporária para pessoas de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinadas. O reforço de ações em Campinas começou no início de agosto e ocorre com base em algumas diretrizes definidas pelo próprio governo do estado, depois do Ministério da Saúde anunciar uma estratégia nacional contra a HPV. Então agora falando um pouquinho dessa estratégia voltada para Campinas. A vacina contra o HPV está disponível já nos 69 centros de saúde de Campinas. Para incentivar esse reforço, a saúde tem realizado algumas ações em escolas municipais, estaduais e particulares. Temos ações programadas para hoje, amanhã e domingo, então 28, 29 e 30, no caso, perdão, quinta, sexta e sábado. Para hoje nós temos no Centro de Treinamento do Guarani, das 13 horas, da 1 da tarde até as 5 da tarde, uma ação direcionada para jovens do clube. Amanhã e sábado para patrulheiros das 8h30 às 11h. Para mais informações até o dia 30, você pode conferir no site da própria Prefeitura de Campinas, campinas.sp.gov.br. Vale lembrar que durante essas ações também serão ofertados imunizantes para proteção contra outras doenças, conforme indicação a partir dos 4 anos de idade. E aí sim, para orientação e onde encontrar tudo isso,
Você pode ir pelo site da própria vacina.campinas.sp.gov.br. 11h14. Deixa eu dar um recado para você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Levar um dia inteiro para emitir uma nota. É raro, mas acontecia sempre. Emitir uma nota de importação era assim na IBS do Brasil, uma indústria de papel e celulose. E a Gisele, que é analista fiscal por lá, contou pra gente que o processo era tão cheio de falhas e feito com base em planilhas que ela precisava parar tudo para conseguir concluir essa tarefa. Isso ficou no passado, depois da implantação do WK Radar. O estoque e a produção passaram a ser gerenciados em um só sistema. E hoje, a Gisele emite uma nota de importação em 10 minutos. A empresa passou a trabalhar com dados confiáveis, os estoques estão corretos e a produção está toda organizada. Quer saber como o WK Radar pode ajudar a sua indústria da mesma forma que ajudou a Gisele e a IBS do Brasil? Então acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e integração dos processos da sua empresa, colocando tudo em ordem em um só lugar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. É só ligar para o telefone DDD 19 3291 9650. Liga lá, fala que você ouviu esse recado na Rádio Bandeirantes, que eu tenho certeza que você vai fechar negócio. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. Quinto sinal marca 11h15 da manhã. Ouvinte participa do nosso Manhã Bandeirantes. As mensagens vão chegando pelo nosso WhatsApp, o 19971021493. O André, final do telefone 7954, a respeito do assunto da Lei de Proteção às Crianças e Adolescentes, ele entende que tem que regular as redes sociais. Essa lei de restringir só a adultização, ele acha que não é suficiente. Tem que regular as redes e exigir que as Big Techs sofram processos e respeitem as leis brasileiras. É a opinião do André, nosso ouvinte, aqui da Rádio Bandeirantes. Mensagem de áudio para você também participar dessa conversa. Heitor Fredo, bom dia, meu amigo. Dia. Essas notícias aí de apreensão de droga e tal, aí vem o combate ao fumo. Não é muita coerência não, né? O quê? Para mim é uma incoerência grande. Pô, se libera maconha, cocaína. Não libera. Aí proibiu o fumo. Quem quiser que se mate, meu. Eu fumei 15 anos da minha vida, a pior bobagem que eu fiz na minha vida. Em 92 eu disse, não vou fumar mais isso, que isso aí é coisa de tonto, e não fumei mais. Não precisou ninguém proibir. Agora, maconha, droga ilícita, pode. Agora, cigarro tem que... gente, isso mata. Não, o cara sabe, eu sabia, quando eu fumava, eu sabia que matava. E eu fumava 2,5 maços por dia. Grande abraço, Edivalmir. Fique chateado comigo não, eu sou brigão mesmo, hein? Edivalmir normalmente ele escreve, hoje ele gravou. Hoje ele gravou áudio, porque eu não li ontem as mensagens dele. O Edivalmir não acredita, pelo que eu tenho sentido das mensagens dele, nas mudanças climáticas, por exemplo. E agora, pelo jeito, também no tabaco, também. Riscos da nicotina, pelo jeito, também não. Edivalmir, muito obrigado pela sua mensagem, nosso ouvinte de todas as manhãs. Ele falou que sabe que é ruim, né? Que ele fumou, mas que ele parou. Mas o que acontece? O que a nossa missão aqui também, e de todas as pessoas, eu imagino, é tentar conscientizar. Claro. Né, que faz mal e não sei o que e tal. A pessoa fuma se quiser, claro. Não é proibido fumar, né? Agora, claro, menor de idade não pode comprar cigarro. Então, tem lá algumas regras. No que diz respeito ao cigarro eletrônico, ele é proibido no Brasil. A Anvisa não regulamentou, não liberou. Então tem umas questões embasadas aí na legislação. E a maconha também não é liberada no Brasil. Muito menos. 11h18, mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Sena. Bom dia. Sena,
Ontem você falou que seria arbitrária a Polícia Federal ficar em cima do Bolsonaro lá, dentro da casa dele, monitorando. Bolsonaro já tentou e já foi na embaixada da Hungria, passou uma noite lá. Tinha provas que ele queria ir para a Argentina, se exilar lá. Então, a Polícia Federal não tem que monitorar ele? Tem sim, porque ele seria um eventual fugitivo. Ele tem que ir para cadeia, tem que ir para papuda, tem que ser preso esse cidadão de nome Bolsonaro, tem que ir para cadeia. Tanto de negrão. E a polícia já começou a monitorar lá no Distrito Federal, através da Polícia Penal, de forma integral, quantos ao na mesma frase, o entorno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do condomínio onde mora, no Jardim Botânico, em Brasília. Os agentes estão em viaturas descaracterizadas e se revezam nesse monitoramento. A atuação da polícia atende à determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF após um pedido do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do deputado federal Lindenberg Faria, do PT do Rio de Janeiro, e de uma manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. A decisão diz o seguinte: é em tempo real, evitando a exposição indevida, se abstendo de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, e utilizando ou não uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem a critério policial. Caso haja fuga, quais podem ser essas consequências? Prisão. Primeira é revogar a prisão em caráter domiciliar e colocar em regime fechado. Ir para uma cela que, muito provavelmente, assim como aconteceu com o presidente Lula, ir para uma sede da Polícia Federal numa cela especial. A consequência dele conseguir a fuga é pedir asilo político em algum outro país e assim não responder por um processo criminal que está em andamento, que tem julgamento marcado para começo da próxima semana, e passar aquela sensação de quem conseguiu burlar a justiça brasileira. Na verdade, assim, o que é claro, né, que se ele conseguisse procurar uma embaixada, seja da Argentina, seja dos Estados Unidos, que são alinhadas com o pensamento de Bolsonaro, provavelmente ele conseguiria se livrar do processo, pelo menos temporariamente, né? E esse é o temor, na verdade, né, da Polícia Federal, do ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, e também da Procuradoria-Geral da República. O que a gente disse ontem é que o que acontece? Ele já está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Então o que eu disse é o seguinte: se a tornozeleira eletrônica não serve para isso, né, e esse monitoramento que está ali, como diz aí na nota, discreto, é claro que está acontecendo já há algum tempo, né? Eles estão ali monitorando porque tem medo mesmo de uma eventual fuga. Agora o monitoramento eu acho saudável e necessário, porque realmente se existe uma possibilidade de fuga, monitoramento e a tornozeleira serve para isso. Agora, você colocar um policial dentro da casa, que era o pedido, né, do Lindenberg Farias, aí que realmente a gente acha que não tem o menor sentido. Ou então prende de uma vez. O que eu falei ontem foi isso. Não sou contra nem a favor. Se ele está sendo julgado, né, quem que foi o Tandy? Tandy Negrão. Tandy Negrão falou, ele precisa ser preso. Ok, se ele for condenado, ele vai ser preso, mas não foi ainda. É preciso entender essa questão. Né? Ele está sendo lá alvo de um julgamento e daqui a pouco, sei lá, acho que no máximo em setembro deve-se chegar ao veredicto lá, a decisão judicial. Se ele for condenado, o que tudo indica ele vai ser preso. Então não tem dificuldade em se entender isso. O problema é que às vezes as pessoas são militantes demais, não conseguem enxergar as coisas da maneira clara como devem ser enxergadas. Por mais que você deteste o Lula, por mais que você deteste o Bolsonaro, existe uma questão legal que você precisa seguir, senão você não chega a conclusão nenhuma, fica fazendo militância político-partidária. Até para depois lá na frente não anular todo esse processo, voltar a estaca zero, e a gente já viu esse filme antes no Brasil. Pois é. Última mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes.
Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Essa PEC da blindagem aí os caras vão poder, o PCC vai poder eleger deputado, o pessoal do agro vai poder eleger deputado, assim, eles vão fazer o que eles quiserem e não vai acontecer nada com eles, cara. Então, eles vão tirar tudo, eles vão fazer o que eles quiserem, esses caras, porque se nem o juiz do Tribunal Superior não vai poder fazer nada, imagine o juiz de comarca. Gente, alguém pode impedir isso? O presidente pode impedir isso? Ninguém pode impedir isso daí, não? Olha, sabe onde existe isso daí? Em lugar nenhum do mundo, né? Eu tô com medo desses caras, viu? Aliás, sempre tive. Alexandro Centro, um abraço. Muito obrigado, Alexandro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu adiar a votação da PEC da blindagem, que poderia barrar as investigações de parlamentares. A proposta de emenda à Constituição estava prevista para ser analisada no plenário da Câmara ontem. Mas a decisão de adiar a votação foi feita porque não se chegou a um acordo entre alguns dos partidos. O Túlio Amâncio vai explicar para a gente mais sobre o que é a PEC da blindagem, quais os próximos passos disso na capital federal. Conhecida como da Câmara, Arthur Lira, para colocar fim à ocupação da mesa diretora pela oposição há 2 semanas. A última versão do texto estabelece que os parlamentares não podem ser afastados do mandato por decisão judicial. Podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia do Congresso até que o plenário da Câmara ou do Senado decida se mantém a prisão. Não podem ser responsabilizados civil nem penalmente por opiniões e votos apenas no âmbito ético-disciplinar. E em caso de medida cautelar que afete o mandato, como prisão domiciliar, por exemplo, só terá efeito após ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O que acelerou a discussão sobre a pauta também foi a última determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que mandou a Polícia Federal investigar quase 700 milhões de reais em emendas parlamentares que teriam sido encaminhadas aos destinos de maneira irregular. Só no começo da noite, o relator do texto, o deputado Lafayette de Andrada, apresentou as alterações na proposta para atrair apoio mínimo para a votação. A oposição vê o tema como crucial. Se tu é um deputado ou um senador amigo do rei, os teus processos prescrevem no STF. Se tu for inimigo da corte, como é o caso de Bolsonaro, Daniel Silveira, Carla Zambelli, os processos são tocados numa rapidez nunca visto. Já o Planalto liberou a bancada, mas orientou os deputados governistas a se distanciarem da PEC no discurso para evitar aprofundar a crise do legislativo com o judiciário. Não é hora de discutir isso. Tem projetos importantíssimos que não vieram para a pauta. Eu cito especialmente o projeto da isenção do imposto de renda até a faixa de R$5.000, que é o principal projeto que tem para o Brasil. O presidente da Câmara disse hoje no evento que a PEC tem o objetivo de dar maior independência à atividade parlamentar. Hugo Mota afirma que não é uma retaliação ou reação, mas uma medida que o Poder Legislativo entende que deve discutir. 11h27. O nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Mas temos um convite para você continuar na programação da Rádio Bandeirantes e 1h30 da tarde ligar na tela da Band para acompanhar o Band Mulher com a Nath Luquezzi, com a Lari Lopes. E com quais assuntos hoje, dona Natália? Nós vamos continuar repercutindo aí o assunto sobre a adultização, a internet e tudo mais, mas dessa vez conversando com uma psicóloga. A gente vai ver desse ponto de vista. Vamos também falar sobre os nossos pés, porque muitas das vezes a gente não olha para eles, então hoje uma podóloga vai puxar a nossa orelha ao vivo e a cores, além de, claro, todas as fofocas do mundo dos famosos. Então espero vocês a 1h30 da tarde. Amanhã, o Manhã Bandeirantes, sexta-feira, começa um pouquinho mais tarde, 10h30, 10h32, 10h36. Mas amanhã não teremos a presença de Nath Luquezzi aqui nos nossos estúdios. Porém,
por um motivo muito nobre e florido. Amanhã estaremos na Exploflora, estaremos em Olambra e eu convido vocês também a assistir o programa então amanhã, sexta-feira, às 1h30 da tarde. E quem for passar por lá, aproveita para dar uma passadinha no estande da Band, que eu sei que tem muita gente que vai, confere a festa, é uma delícia, né? Então, para os nossos ouvintes, você já pode desejar um bom final de semana. Bom final de semana a todos vocês, a você, Heitor, a você, Senna também, e a equipe. Pra gente não, Senna, tem trabalho. Vocês podem continuar trabalhando. Mas ela vai estar trabalhando demais também lá em Olambra amanhã no Band Mulher Especial, só não estará aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. 10:07 da noite tem Band Cidade com Walter Senna e todo o nosso time de jornalismo da Band TV Campinas. Até lá, Senna. Muito bem, coladinho com o Brasil Gente. Obrigado pela companhia aqui, todo mundo. Obrigado, Heitor. Obrigado, Nath. Obrigado, Leandro. Obrigado, Danilo. Ah, Xuxa, Sasha. Pelo meu pai, minha mãe. Bom dia a todos. Muito obrigado pela sua companhia. Trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica. Vem aí, Carlos Henrique, o nossa área e o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço pra você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Olha, os jovens de 15 a 19 anos que ainda não tomaram a vacina contra o HPV têm uma nova oportunidade em Campinas. As equipes da saúde estão visitando escolas públicas e particulares para aumentar a vacinação e proteger os adolescentes. A meta é vacinar 30 mil jovens até outubro. A campanha começou em agosto e faz parte de uma ação do Estado junto com o Ministério da Saúde. Em Campinas, já foram vacinadas 91% das meninas e 71% dos meninos nascidos entre 2010 e 2015. A meta é chegar a 90% em cada grupo, com atenção especial aos meninos que ainda estão abaixo do esperado. Além dos jovens de 15 a 19 anos, continuam sendo vacinados os adolescentes de 9 a 14 anos. Outras vacinas do calendário também estão disponíveis durante a campanha. Para se vacinar, basta levar um documento com foto e a caderneta de vacinação. A vacina está disponível nos 69 postos de saúde aqui de Campinas. Vale lembrar que o HPV é uma infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Ele pode causar verrugas genitais e está ligado a diversos tipos de câncer. A vacina é gratuita pelo SUS e protege contra os tipos mais frequentes do vírus. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.